Bom dia, pessoal! Na nossa aula de hoje falaremos sobre propriedades e regularidades, grandezas e medidas. Então acompanhem comigo no capítulo 9, módulos 59 e 60 do grupo 4, ok, pessoal? Bom, inicialmente vamos falar sobre as fórmulas, né, pessoal? O que são fórmulas? Elas podem ser encontradas em diversas áreas do conhecimento humano, algumas com escrita bem simples, outras um pouco mais complexas, né? A gente já viu algumas formulinhas anteriormente, eu até citei em algumas aulas, né? A área de qualquer figura geométrica, a gente obtém através de uma formulinha, né? Nós vimos também o Teorema de Pitágoras, que é uma formulinha que determina o lado desconhecido de um triângulo. E agora a gente vai trabalhar especificamente com algumas outras que envolvem o cálculo da densidade da matéria, a velocidade média de um veículo, que nós também já vimos na aula de física, densidade demográfica, que vocês já devem ter trabalhado em geografia. A gente consegue também, pessoal, determinar o consumo mensal de uma energia elétrica, utilizando um aparelho elétrico como base. Então, a gente vai ver agora separadamente cada uma dessas relações com grandezas e medidas, ok, pessoal? Vamos dar início à formulinha da densidade da matéria, pessoal. Ela é obtida através dessa divisão. A densidade, representada pela letra D, ela é a massa dividida pelo o volume, tá bom? Massa sempre em gramas e o volume é dado em centímetros cúbicos. Então, vamos acompanhar aqui dois exemplinhos, ó. O primeiro diz: se um corpo tem massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, quanto vale a sua densidade? Então, a gente vai fazer o quê? Massa dividida pelo volume, 20 dividido por 5, então a densidade é de 4 gramas por centímetros cúbicos. Só que através de uma formulinha, pessoal, a gente pode determinar outras, entendeu? A gente pode não somente determinar a densidade dessa matéria. Eu posso, pela mesma formulinha, isolar a massa e determinar a massa. Eu posso isolar o volume e determinar o volume, que é o que vai acontecer nesse exemplo 2, ó. Ele quer saber a massa de um objeto que foi constituído de ouro maciço, cuja densidade é igual a 20 gramas por centímetros cúbicos e o volume igual a centímetros cúbicos. Então, agora eu não quero mais saber a densidade, eu quero saber a massa. Isolando a massa, o volume que estava dividindo vai passar multiplicando. Então, por essa formulinha, eu consigo obter que massa é igual a densidade vezes o volume. A densidade é 20, o volume é 25, então 20 vezes 25, nós temos 500 gramas de massa. Beleza, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho da densidade demográfica, né? Que vocês, como eu disse, podem já ter visto em geografia. Para fazer o cálculo da densidade demográfica, pessoal, a gente pega o total de habitantes e divide pelo tamanho da área, que geralmente é dada em quilômetros quadrados. Então, seguindo esse meu exemplo, ó, um determinado lugar, ele tem 1 milhão de habitantes e ele tem 300 mil quilômetros quadrados de área. Então, qual vai ser a densidade demográfica? A gente calcula 1 milhão dividido por 300 mil. Dá aproximadamente, pessoal, 3,33 habitantes por quilômetros quadrados. Lembrando que a densidade demográfica não é que eu vou ter 3,3 habitantes, né? Vai ter ali um cortado na terça parte. É uma estimativa, né? Então, tem cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado, nesse nosso exemplo. Belezinha, pessoal? A gente também pode trabalhar com fórmulas. O consumo de energia elétrica de um determinado aparelho, né?
Como que eu faço esse cálculo? Eu pego a potência do equipamento, multiplico pelas horas que esse equipamento foi utilizado, multiplico pelo número de dias que eu utilizei esse equipamento e divido tudo por 1000, ok? Então, aqui no exemplo, ó, eu posso fazer o seguinte, uma lâmpada que tem a potência de 15 watts, fica ligada durante 30 dias de um mês, durante 8 horas por dia. Qual vai ser o consumo dessa lâmpada? Ou seja, multiplico esses três valores e depois divido o resultado por 1000. Então, vamos ver como que vai ficar, pessoal, esse cálculo, ó. Então, aqui eu tenho 15 vezes 8 vezes 30, que dá 3.600. Dividido por 1000, dá aproximadamente 3,6 kWh, beleza? Agora, olha que interessante essa informação, pessoal. Cada empresa de energia elétrica que vende energia, ela indica o valor cobrado por cada quilowatt-hora. Supondo que este seja de 80 centavos, já incluindo os impostos, né, que a gente paga, nesse caso, essa lâmpada, o custo dela mensal seria de R$ 2,88, tá? A gente fala, ah, não, muito barato, né, Mariana? Mas, gente, para e pensa. Quantas lâmpadas ficam ligadas dentro de uma casa? E outra, a lâmpada, ela é um dos equipamentos que menos consome energia, tá bom? A gente tem equipamentos como a geladeira, por exemplo, que fica ligado 24 horas por dia, que consome muito mais, né, do que uma lâmpada. Beleza, pessoal? Bom, a gente também pode trabalhar, falando ainda de fórmulas, a velocidade média de um veículo, que nós também já aprendemos lá em física, né? Só que agora aqui na matemática a gente vai ver ela um pouquinho mais simplificada. Então, a velocidade média é a distância dividida pelo tempo. Mas como eu já falei ali atrás, eu posso colocar o tempo em função da velocidade da distância. Por exemplo, nesse caso, a gente quer saber quanto tempo um carro percorre um trecho de 400 km estando a uma velocidade média de 100 km por hora. Então, eu quero agora saber o meu tempo. Eu vou isolar o meu tempo. Esse tempo, então, que está aqui dividido, eu passo ele multiplicando a velocidade, ó, certo? E agora, como eu quero isolar o tempo, a velocidade que está multiplicando, eu passo ela dividindo. Então, através da formulinha da velocidade média, eu consegui deixá-la em função do tempo. Então, o tempo é a distância dividida pela velocidade. A distância eram 400 km, a velocidade 100, 400 dividido por 100. Então, o tempo gasto para esse carro fazer esse percurso nessa velocidade foi de 4 horas. Beleza, pessoal? Bom, a gente pode também trabalhar com sequências numéricas, pessoal. Nós já vimos isso no capítulo 2, lá no grupo 1, né? Trabalhamos no início do ano. Então, há regularidades que podem ser observadas na construção de sequências numéricas e que podem ser generalizadas. Agora, veja bem, eu vou dar a lei de formação e nós vamos formar a nossa sequência numérica. Lá no primeiro bimestre, né? Lá no grupo 1, a gente, na verdade, tinha a sequência numérica sem a lei de formação e nós descobríamos a lei de formação, né? Agora, os nossos exercícios serão ao contrário. Então, a lei de formação dada seria a seguinte: o primeiro número é 2 da minha sequência e depois os próximos termos, eles são sempre o triplo do anterior mais 1. Então, olha como vai ficar a nossa sequência, ó. Começando por 2. O triplo de 2 é 6 mais 1, 7. Então, o próximo termo da sequência é 7. Vamos ver o próximo, ó. O triplo de 7 é 21 mais 1, 22. Da mesma forma, o triplo de 22 é 66, mais 1, 67. E aí, como a gente tem a lei de formação, a gente poderia continuar essa sequência infinitamente. Tranquilo, pessoal? Bem facinho, né? As atividades de agora. Então, vamos praticar um pouquinho, né?
Eu quero que vocês abram aí a apostila 4 na página 82 e vocês farão os exercícios até a página 85, tá bom? Do 1 ao 12, bastante atenção e paciência. Se necessário, volta agora um pouquinho a aula e anota todas as formulinhas que nós vimos para facilitar na hora de fazer os exercícios, tá bom? Beijão e até daqui a pouco, pessoal!